Oi, gente, uma ótima semana a todos vocês que nos acompanham aqui pela Rede Evangelizar de televisão no programa Vida em Ação. E hoje o programa está cheio de novidades para você. Eu recebo um médico geriatra para a gente falar daqueles probleminhas de memória. Até quando que devemos começar a nos preocupar com isso? Você anda muito esquecido? Então, olha, preste atenção que daqui a pouquinho esse assunto estará em pauta. Recebo também a Noeli, que vai dar aula de artesanato. Gente, olha que gracinha esse porta-carregador de celular. Ele é bem bacana. Aqui, ó, a gente vai colocar a tomada e depois aqui a gente guarda o celular para carregar. É muito bonitinho, prático, fácil de fazer e é bacana que daí a gente não perde o carregador quando ele está carregando, né? Porque é um cupcake grande e dá pra gente enxergar ele de qualquer lugar da casa. Bem legal mesmo. E também uma sugestão muito bacana para você montar uma horta aí na sua casa, né? Você pode fazer uma horta orgânica, com produtos mais saudáveis que você mesmo pode plantar em qualquer ambiente. Pode ser na sua casa, se tiver um terreno maior, ou também apartamentos e até lugares bem pequenininhos. Vamos receber um agrônomo aqui com muitas dicas importantes para realmente você ter uma horta na sua casa. Agora eu quero pedir aquele e-mail, eu quero que você me escreva sugerindo o tema da entrevista que quer assistir aqui no programa. De repente você está com algum problema de saúde, algum tema comportamental, alguma curiosidade que você queira saber, escreve para vidaemação@evangelizarepreciso.com.br. Quero também que você conte o que você gosta de assistir aqui, quais são os temas que você mais presta atenção no programa e, de repente, aquele tema que também não tem interesse, para a gente saber realmente o que você está esperando do nosso programa. Como eu costumo falar, o programa é feito para você com o maior amor do mundo e a gente quer acertar, né? Quer fazer realmente aquilo que você deseja. Então, cadê meu e-mail, gente? Eu vou repetir. vidaemação@evangelizarepreciso.com.br. Estou aguardando. Não me deixa sem e-mail não, hein? Que eu fico muito feliz quando recebo o seu recadinho. E eu quero começar o programa, gente, falando uma frase do Papa Francisco para a gente refletir. A frase é a seguinte: não se pode fazer comunidade sem proximidade. Aproximando-se dos excluídos do seu tempo, Jesus sujou as mãos tocando os leprosos. Então tá aí essa linda mensagem do Papa Francisco para a gente refletir, porque realmente a gente não pode fazer comunidade sem proximidade. A gente deve realmente se aproximar dos outros, principalmente daquelas pessoas que mais precisam da nossa ajuda. Então fica aí a mensagem para essa semana. E agora, como eu falei, vamos falar dos problemas de memória. Meu convidado é o Dr. Clóvis, médico geriatra do Hospital do Idoso Zilda Arnes. Seja bem-vindo ao programa, Dr. Clóvis. Obrigado. Olha, quando a gente estava comentando aqui no programa a respeito de problema de memória, quase todas as pessoas se identificaram, né? Os convidados lá nos bastidores, né? Alguns colegas aqui de trabalho, eu tenho problema de memória, eu também vou para um lugar, esqueço o que eu quero. Eu gostaria de saber até quando a gente pode considerar dentro da normalidade aqueles pequenos esquecimentos que a gente tem e quando que a gente deve começar a se preocupar realmente com problemas mais sérios. Então, assim, esses esquecimentos que a gente pode ter aos 20, aos 50, aos 70, como, por exemplo, eu vou no mercado e esqueço que eu vou comprar, ou eu estou saindo de um quarto e indo para o outro, são coisas que, a princípio, a gente não tem que ter tanta preocupação. A nossa preocupação é quando o esquecimento começa a refletir em questões funcionais importantes. Às vezes, o idoso ou a pessoa deixa de fazer coisas importantes porque efetivamente não lembra o que tem que fazer ou perde funcionalidade em cima disso. E com mais frequência também? Qual seria a frequência disso, doutor? Se a gente for ver bem, o quadro demencial ele tem um fator independente relacionado com a idade que é super importante. Então, se a gente for ver um idoso com 60 anos, a incidência de demência gira em torno de uns 3, 4%. Acima dos 80, isso já sobe para 50%. Então, quanto mais idoso quanto mais tempo a gente vai vivendo, maior a possibilidade de a gente vir apresentar um quadro desse. Por que isso acontece? Na verdade, quais são as principais causas dos problemas com a memória? A gente tem diversas doenças que se relacionam com o quadro de demência. Se a gente for ver bem, tem alguns fatores de risco que são importantes, a gente tentar cuidar. Hipertensão e diabetes são duas doenças que têm tratamento, que se a gente fizer o acompanhamento adequado, minimiza o risco de desenvolver. O sedentarismo é outra coisa importante que a gente tem que tentar tirar da vida da gente. Alimentação saudável é outra coisa que tem uma correlação importante, mas o fator de risco independente mais importante
acaba sendo a idade mesmo. A idade mesmo. E doutor, quais são as principais doenças de memória, pelo menos as mais conhecidas, as mais frequentes? Em termos de incidência Brasil, a gente tem o Alzheimer, a doença de Alzheimer é uma das mais prevalentes, que habitualmente começa com um quadro insidioso. Então, o idoso começa a esquecer coisas importantes de uma forma bem gradual e o diagnóstico acaba sendo um tanto quanto tardio, porque as pessoas correlacionam essas queixas de memória como se fossem coisas normais do envelhecimento. Fora a doença de Alzheimer, a gente teria a demência vascular, que é o idoso que é funcional, teve um derrame, e depois esse derrame acaba tendo um comprometimento de memória cognitiva importante. Tem hidrocefalia de pressão normal, que tem uma apresentação diferente. Tem demência frontotemporal, que tem uma desinibição associada importante. Tem outras que causam também, como Parkinson, na fase avançada, pode levar a esse tipo de comprometimento. Ok, quando a pessoa que está começando a esquecer das coisas, por exemplo, na doença de Alzheimer, no início da doença, se ela procurar um médico, ela consegue identificar esses sintomas ou são os outros que avisam ela? Habitualmente, o quadro inicial da doença, a pessoa ainda tem uma percepção que alguma coisa está errada. Então, a pessoa consegue perceber isso? Então. Consegue. Tem um filme muito bonito que estava passando no cinema, Para Sempre Alice, que mostra exatamente essa dificuldade, esse perceber que alguma coisa está acontecendo de errado. Nesse primeiro momento, você tem ainda essa percepção, mas com a evolução da doença, essa percepção de que alguma coisa está de errado, você vai perdendo e ela vai evoluindo de uma forma bem progressiva. Ok. Entre as doenças que o senhor acaba de citar, para chegar ao diagnóstico, existem algumas semelhanças entre uma e outra? Podem ser confundidas? Elas têm algumas particularidades, mas a grande chave para essas doenças é a queixa de memória. Então, você tem uma queixa de memória associada a alguma outra dificuldade. Às vezes é de praxia, você tem dificuldade para executar algum movimento. Para as mulheres, a queixa frequente que chega no consultório é: minha mãe é uma ótima cozinheira e agora ela perdeu a mão na cozinha. Então, hoje ela colocou muito sal. Ela perde alguma habilidade. Ou ela não consegue fazer a questão pratos mais complexos, tipo lasanha, que tem que colocar uma coisa sobre a outra. Ela perde essa noção que primeiro tem que colocar o queijo, depois o presunto, depois ela acaba não conseguindo fazer isso. Ou a quantidade, ou o tempo de colocar as coisas. Então, para a mulher, habitualmente, essa a primeira queixa que vem para a gente. Doutor, quando que a gente deve procurar um médico? Ou a família encaminhar a pessoa para o médico, ou a própria pessoa sentir que realmente está acontecendo algum problema, que sai da normalidade? Eu acredito que sempre que impacte no dia a dia da pessoa ou que tem alguma coisa que não está acontecendo da forma como habitualmente ela fazia, é importante passar numa avaliação para a gente ver se efetivamente aquilo é um quadro de demência, abrindo um quadro de demência. Às vezes pode ser depressão também, às vezes o idoso está deprimido, ele está com déficit de atenção, ele não está tão antenado nas coisas e acaba tendo uma queda de memória, mas não por causa de um quadro demencial, e sim porque ele está com uma depressão que não foi tratada ainda. Na verdade, procurar um médico, né, doutor? Na dúvida, procura um médico para tratar o diagnóstico correto. Justamente. Que médico devemos procurar? O geriatra ou realmente um neuro direto? Eu acho que você pode procurar um médico que te conhece há bastante tempo. Que conheça, né? O teu médico, o médico da família que está te acompanhando. Mas o médico que teria uma expertise um pouco maior para trabalhar com esse tipo de patologia seria ou o neurologista ou o geriatra mesmo. O geriatra mesmo. E, doutor, então vamos falar um pouquinho em prevenção, né? Existem maneiras de a gente prevenir essa perda de memória? Então, tem alguns exercícios que trabalham com essa neuroplasticidade, com essa capacidade de criar outros circuitos no cérebro que são importantes. Um que as pessoas acabam utilizando bastante são palavras cruzadas. São joguinhos. São joguinhos. Que é gostoso de fazer, né? Hoje na internet tem vários jogos que trabalham com esse tipo de coisa e é uma coisa importante para o idoso está começando a trabalhar também. Tem esses jogos, tem aquele jogo dos 7 erros, que é uma outra coisa importante. No dia a dia tem algumas coisas que a gente orienta. Às vezes, tomar o banho com a luz apagada é uma coisa importante. Trabalhar com o mouse e com a mão que você não está habituado a trabalhar. Então, você está acostumado a usar o mouse com a mão direita. Você vai hoje mexer no computador com o mouse com a mão esquerda para tentar trabalhar de uma forma diferente. E tem várias outras coisas. Às vezes, você pega no dicionário uma palavra e eu vou tentar utilizar essa palavra de alguma forma durante o dia.
Ou seja, estimular a memória de maneiras diferentes. Justo. O senhor citou tomar banho com a luz apagada, é isso mesmo? Isso. Com a luz apagada ou, de repente, fechar os olhos, se for de dia? Mas é importante nesse tipo de esse tipo de exercício, igual tomar banho com a luz apagada ou com o olho fechado, tem que ser um idoso que tem uma funcionalidade importante. Ah, sim, Um você idoso não pode escorregar, cair, tem que cair, tomar cuidado, inclusive com aquelas barras de proteção, né? E queda para o idoso é uma coisa Mas esse tipo de exercício perigoso. pode ser feito por jovens também, né? justamente. Como prevenção? Qualquer faixa etária, acho que a gente pode trabalhar com esse tipo de coisa. Quanto mais a gente for estimular o nosso cérebro, melhor é. Para os jovens e até para o idoso, uma coisa importante, às vezes, vou aprender uma língua estrangeira nova, vai trabalhar com uma outra via de neurotransmissor e uma coisa super importante. E os jogos a gente costumava... Eu lembro quando era criança, né? A gente tinha aqueles livrinhos, jogos dos 7 erros, palavras cruzadas, caça-palavras. Hoje tem de Eram colorir jogos também. para criança, né? E é importante, então, que até na fase dos idosos voltem a fazer esses joguinhos para estimular a memória. Os livros de colorir também, né? E hoje está bem na moda os livros de colorir. Trouxemos aqui no programa outro dia. Também é um bom exercício para a memória? Justo. Tudo que executa coisas que a gente habitualmente não está acostumado a fazer tem uma estimulação importante. Eu vi que hoje no programa vai ter a horta orgânica para um idoso que a princípio não trabalha com isso, às vezes montar uma horta em casa e começar a cuidar dessa planta, fica uma estimulação super importante também. Leitura, peças de teatro, assistir filmes também é importante? Super. Uma das coisas que a gente fala que para ter um envelhecimento saudável que é importante é a gente interagir, ter uma vida social, ter um grupo de idosos, pode ser na igreja, pode ser na comunidade, que você interage e faça coisas com eles. Quanto mais estimulado a gente menor a possibilidade ou mais tarde pode aparecer esse tipo de coisa. Ok, podemos começar a necessitar em qualquer idade, né? Com certeza. Como prevenção, vale estimular o cérebro, então, em todas as idades, para que a gente chegue na terceira idade, então, com a memória mais afiada, pelo menos vamos praticar isso. Olha, como o doutor acabou de falar, horta é um ótimo exercício, inclusive para os idosos trabalhar, né, a memória e também habilidades. Então, no próximo bloco, a gente vai dar dicas de como você pode ter uma horta aí na sua casa. Não importa o espaço, se tem bastante espaço, melhor. Se tem pequenininho, também tá valendo. Então, fica comigo, porque eu volto já. A matéria é para todos. Nas minhas mãos aqui o Jornal do Evangelizador. Para você que já é associado, sabe que todos os meses recebem em sua casa, aí no maior conforto, né? Recebe em casa o Jornal do Evangelizador. A capa deste mês de julho é a Nossa Senhora do Carmo, que é a padroeira da obra Evangelizar é Preciso. Olha só que lindo. E aqui você encontra colunas de bispos, cardeais, tem também a coluna do Padre Reginaldo Manzotti. Olha que bonita foto com o Papa. Temos aqui também o Jornal do Manzotinho, que é para as crianças se divertirem e aprenderem um pouquinho do Evangelho, né, da Palavra de Deus. Olha que graça. O Jornal do Manzotinho, o caderno infantil. Então, para todas as famílias, é muito bacana e você pode receber o Jornal do Evangelizador se você também se tornar um associado, para que você possa também contribuir com essa grande obra da Evangelizar, feita pelo Padre Reginaldo Manzotti. Para você se tornar um associado é muito fácil, basta ligar no 3221-6060, dígito 1. E eu sempre gosto de falar daquela campanha do Sagrado Coração de Jesus. Nós atingimos 95% da meta, não é verdade? Faltam ainda 5%. Quem sabe a gente chega lá com a sua contribuição extra. Então, agradeço demais. Muito obrigada realmente para todas as pessoas que colaboraram com essa grande obra e contamos ainda com a sua contribuição extra para que a gente realmente atinja os 100%. Evangelizar é preciso. Juntos evangelizamos mais e eu conto com a sua colaboração, ok? E para receber o jornalzinho, basta você se tornar um associado. E agora chegou a hora da gente falar de horta. Adorei o tema. Tudo bom, Josilson Sanches? Bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. Olha, todo mundo tem um espacinho em casa, seja uma sacada, um cantinho na cozinha, e tem muitas pessoas que têm aquele terreno lá atrás ainda que pode ser aproveitado com uma grande horta, né? Fica bem bacana. Exatamente. O que nós precisamos ter
Para montar uma horta em casa, Josilson? Bom, das pessoas que têm esse terreno, que pode ser utilizado, né? Pode fazer desde a sementeira da horta, que a gente trouxe aqui alguns produtos para estar ilustrando isso, e para pessoas que não têm tanto espaço, a gente trouxe algumas jardineiras aqui para ilustrar, que não depende tanto de ter terreno grande ou pequeno, que a gente pode estar cultivando uma horta e tendo esses benefícios aí no dia a dia. E a gente estava conversando ali nos bastidores que a horta pode ser orgânica ou não. Mesmo Exato. sendo em casa, dá para usar alguns produtos químicos que protegem bem as plantas, mas que também tem aquele contraponto que a orgânica faz mais bem para a saúde. Você pode ter Exato. uma horta 100% orgânica em casa? Sim, a gente pode ter essa horta 100% orgânica, de maneira que a gente passe a utilizar a parte nutricional dela orgânica, ou seja, com humus de minhoca, com compostagem, estercos, né? E a parte química, daí fugindo um pouco da orgânica, a gente tem aqui alguma coisa de nutrientes minerais, né? Então, e também na parte de defensivos agrícolas, a gente pode estar utilizando parte química, né, que são inseticidas e fungicidas para defender essa planta de ataques, e também produtos naturais, como esse óleo aqui de Neem, né, que vai estar repelindo as pragas e também tratando da planta, e a cauda de fumo também é um componente natural que pode estar ajudando. Você diz natural, então esses dois aqui seriam para hortas orgânicas. Hortas orgânicas. Ah, é bem legal, né? Vamos mostrar como é que a gente faz, então, Vamos, uma horta sim. em casa? Supondo que a gente tenha pouco espaço, que é o meu caso, que mora em apartamento, né? Ok. Usando uma floreira como essa aqui. Olha, todo mundo tem um espaço em casa que caiba isso aqui. Dá para ter muitos temperinhos para você Exato. usar em casa, né? Pode estar conciliando esse espaço e equilibrando. Lembrando que para uma horta é essencial, no mínimo, 2 horas de sol, né? Então a gente precisa de um espaço que pegue sol, tanto residencial quanto apartamento, é importante isso. A rega, né, que a gente vai estar comentando aqui. Então, com isso, a gente vai começar com qualquer recipiente. Tem gente que faz material reciclado, enfim, garrafas PET, a gente trouxe aqui Dá uma para usar jardineira. garrafa PET, dá para usar caixas. A criatividade vai sim. de acordo com a pessoa, né? Exatamente, tá? Agora, José, você falou do sol. Sim. Então, para a pessoa que tem um terreno grande em casa e queira fazer uma horta, é legal encontrar um lugar onde o sol bata pelo menos 2 horas por dia. 2 horas por dia. A escolha desse espaço é fundamental, que não seja um espaço também sujeito a encharcamento, tem que ter uma boa drenagem, né, para que a gente tenha um desenvolvimento satisfatório dessas plantas. Outra pergunta, muito sol prejudica? Depende da variedade do cultivar, mas a maioria das vezes não pode pegar sol o dia todo, que não tem Porque não problema. tem problema. Ok, então Ok? vamos à obra, quero aprender Vamos a fazer lá. a hortinha. A gente está escolhendo aí uma jardineira, ok? Utilizamos aqui argila expandida para fazer um dreno, para que essa água escoe mais facilmente. Isso tudo a gente encontra em lojas de flores, né? Floriculturas e garden Floriculturas. center, né? Legal. Essa manta é uma manta de bidinha, um feltro que serve para proteger o dreno, tá? Antes da colocação do substrato, ou a terra adubada, né, que a gente chama. É importante colocar essa manta de bidim, que vai proteger esse dreno, ok? Legal. Aí, vamos colocar aqui o substrato. Aqui já é uma terra preparada e adubada para cultivo de hortaliças. A gente tem aqui todos os componentes aqui importantes para desenvolvimento da planta. Num primeiro momento a gente põe com cuidado aqui para preservação dessa manta. Legal. E depois só completa essa jardineira aqui. E olha, nada mais legal do que você ter os seus próprios temperos naturais em casa. Eu falei pro Josilson, eu tenho só um manjericão lá. E uso aquele manjericão para tudo, é uma delícia. Pega a folha fresquinha, realmente o sabor dos alimentos ficam muito melhores. Imagina com uma hortinha completa, né? É interessante. A família toda agradece. Como até o doutor falou anteriormente, como uma terapia ocupacional também. Também, mexer Né? com flores é muito bom. Integra famílias, crianças e, bom, enfim, jovens e adultos, né? É bom para tudo, né? Exatamente. Para alimentação, para socialização, como terapia. Exatamente. A saúde agradece. Então, após a colocação do substrato, a gente vai aqui, como forma só ilustrativa, fazer o plantio
de forma que a gente não vai obedecer muito o espaçamento dos cultivares, tá? Então a gente pega aqui, ó. Aqui nós temos, essa é a salsinha? Essa salsinha, que é tempero, né? Tira do vasinho. Tira do vaso plástico. Faz uma pequena pressão aqui para formação de uma cova. Pressiona para que haja o contato da terra com as raízes. Simples, né? Bastante simples. Além de você levar o verde para dentro de casa, isso é muito legal. Hoje em dia faz parte até da decoração, né? A gente observa em revistas de decoração, inclusive revistas bem conceituadas, agora até como decoração o uso das hortas nas sacadas dos apartamentos, né? A horta vertical está sendo bem procurado, está sendo bem utilizado em apartamentos, né? Salsinha e cebolinha, esse tempero é básico para tudo. Básico para tempero da nossa alimentação. Aqui uma pimenteirinha. A pimenteira é uma graça, né? Além de dar um colorido vermelhinho especial para nossa horta ficar mais bonita. É legal, é legal. Ela é legal também. Para quem gosta de pimenta, eu gosto muito de pimenta. A gente faz essa pressão para que haja realmente Então esse faz um contato. furinho, uma leve pressão. E aqui a gente vai colocar umas mudas de alface. Olha que legal. E essas plantinhas ainda vão crescer um pouquinho nesse pequeno espaço, né? Cresce, se desenvolve bem, tá? Lembrando que essas mudas aqui também são fáceis de serem encontradas nas lojas, são mudas já com um pequeno desenvolvimento, então para quem não tem espaço para fazer uma sementeira, né, isso aqui fica Porque bem... foi como você falou, pode desde plantar a sementinha, como já as mudinhas prontas, assim já o desenvolvimento é mais fácil, né? Pula esse estágio de germinação, tá? Por causa de espaço também, às vezes a pessoa não tem um espaço para fazer essa sementeira. Olha que graça essa mini horta, gente, tá? Realmente muito bonitinho e principalmente você vai ter uma alimentação muito, muito, muito mais saudável. Josilson, quantas vezes por dia a gente deve regar nossa horta? Dependendo da época do ano, agora no inverno a gente pode estar molhando a horta 2 vezes por semana. 2 vezes por semana é suficiente. Mas a gente ressalta assim que melhor é aquela observação diária, tá? Onde a gente, por tato, observa se está úmido ou não. É bom que a terrinha fique sempre úmida. Sempre úmida. Legal. Tá? E aqui com um bom dreno, o excesso de água, se por acaso a pessoa vir a cometer, ele escoa, ele escorre, né? E não tem problema nenhum. Exatamente. Então temos aqui já a salsinha, a cebolinha, a pimenta, a alface. Agora temos o quê? A rúcula? A gente vai parar por aqui, porque senão fica muito adensado. Muito cheio. Tá? Mas a gente tem aqui almeirão. Almeirão. Tá? Então esse aqui seria o espaço ideal entre as plantinhas, olha aqui. Ó. Tá? Se fosse um vaso maior, poderíamos continuar para lá ou vai para outro vaso daí, né? Essa jardineira aqui são usadas para plantas que têm um desenvolvimento radicular e também espécies arbustivas, como alecrim, por exemplo, elas devem ser cultivadas de maneira isolada. Então, por exemplo, o alecrim seria num vaso só para ele? Como esse daí. Olha, legal. E agora, para finalizar, quais são as plantas que a gente pode ter no apartamento que elas crescem bem? Uma dica final. Uma dica rápida, manjericão, agrião, as alfaces, temperos de maneira geral, tomilho, né, o alecrim, de maneira que seja cultivado isoladamente, hortelã, né, alguns chás também são interessantes da gente ter, né, melissa, né, camomila. Então a gente pode aí ter uma gama muito grande de hortaliças e temperos e chás aí para cultivar lá em casa. Muito obrigada, Josilson. Adorei a sua participação aqui no nosso programa. Olha, lembrando que você deve realmente fazer uma mini horta aí na sua casa. E se tiver espaço, melhor ainda, faz uma super horta orgânica para você ter mais nutrientes, aproveitar a planta realmente na melhor maneira que ela pode ser cultivada, né, da maneira orgânica. E se quiser também os preparativos químicos, é uma opção da pessoa, Sim, né? Defender essa planta. É melhor para a saúde e para o meio ambiente, né? Exatamente. A questão de meio ambiente, isso é sempre importante ressaltar, né, para que a gente faça essa preservação de maneira consciente.
É isso mesmo. Então, olha só, gente, a partir de hoje, todo mundo montando horta aí em casa. Fica a dica do programa Vida em Ação para você. Agora, continua comigo, porque nós vamos continuar dando aula para você. Aula de artesanato no próximo bloco com a Noeli. Ela vai ensinar uma gracinha de um carregador de celular, um porta-carregador de celular. Volto já, fica comigo, não saia daí. E já estamos de volta com o programa Vida em Ação, um programa feito da nossa família para a sua família, com um recado muito especial. Anote na agenda, dia 20 de julho, segunda-feira, às 19 horas, vai acontecer aqui na sede, no estúdio principal aqui da sede Evangelizar, a próxima Noite de Louvor, uma noite que está sendo preparada com muito carinho para você e com convidados super especiais. Nós vamos receber o padre Anchieta e também a doutora Filó. A doutora Filó, que tem programa aqui no nosso canal, né? Ela conduz o programa Palavra de Fé todas as quartas-feiras, às 22h30 e também todas as quintas-feiras, às 13 horas, logo depois da missa. Muita gente já conhece, né? Pela televisão, a doutora Filó. E você que é de Curitiba, região metropolitana, pode vir ao vivo aqui no estúdio para conhecer ela de pertinho. Vamos ouvir um pouquinho a doutora Filó falando? Qual é o exemplo que nós temos de sofrimento maior na Bíblia? Qual é o nosso modelo de sofrimento? Jesus. Qual que é a resposta que Jesus deu à humanidade? Olha que resposta mais amorosa que ele deu. Jesus explicou o sofrimento? Não. Ele viveu o sofrimento. Diferente. Muito diferente. E às vezes a gente tem a falsa ilusão. Jesus, quando estava sofrendo profundamente antes da morte dele, ele fez o que com o Pai? Ele apresentou o Pai. Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Assim a gente tem que fazer. A dor chegou, foi igual o Jó fez. Jó não aceitava aqueles amigos falando com ele. Você pecou e falou aqui, o negócio é o seguinte, eu quero conversar com vocês não, eu quero conversar com Deus. E a gente tem sempre a falsa impressão que a gente esconde algum sentimento de Deus. Ou ilusão. Deus sabe tudo que a gente pensa, tudo que a gente sente. E se a gente não falar isso para Deus, a nossa relação fica superficial. Então, olha só, a doutora Filó está falando de sofrimento nesse trechinho que você acabou de escutar. E esse será o tema dela também na pregação da Noite de Louvor. Sofrimento. Ela que é médica pediatra, atende na UTI de um hospital e tem tanta experiência com esse tema, que ela atende as famílias, né, dentro de um hospital. Sofrimento muito grande dessas pessoas com a doença. Então, venha participar realmente da Noite de Louvor ou de qualquer lugar do Brasil. Você assiste através da TV Evangelizar às 19 horas no dia 20 de julho. Vai ser imperdível, uma noite de muita emoção e principalmente de muita oração. Já estamos recebendo o pedido de oração. Você pode ligar para o telefone que está no vídeo e fazer agora mesmo o seu pedido de oração. No caso de saúde, para aquela pessoa que você mais ama, para aquela pessoa que realmente está precisando de uma oração. E também vamos rezar para agradecer todas as graças já recebidas, né? A gente às vezes esquece de agradecer, a gente só pensa em pedir. Não, agradecer é fundamental para que a gente realmente tenha essa fé diariamente aí com a gente. Agradecer é fundamental, gente, não esqueça disso. Vamos fazer pedido de oração também pelo agradecimento. E agora, a gente, vou chamar o Fabrício com o quadro Vida de Santo, hoje um quadro super especial, porque nós vamos mostrar a vida de Nossa Senhora do Carmo, que é a padroeira da obra Evangelizar, que esse ano completa 10 anos. Bonito, né? Vamos ver o VT então com o Fabrício, Vida de Santo. No dia 16 de julho, a igreja celebra a festa de Nossa Senhora do Carmo. Você a conhece? Lá no século XII, um homem chamado Bertoldo subiu ao Carmelo e lá ele teve contato e depois ajudou a desenvolver uma congregação, chamada da Congregação dos Servos de Maria. Essa congregação, algum tempo depois, teve como superior geral um homem chamado Simão Stock. Esse homem era antes um eremita, aquelas pessoas que saem do mundo e vão viver uma vida reclusa de meditação, de oração, de encontro, de intimidade com Deus. Justamente esse homem, que era reconhecido pela sua vida de oração,
tem no ano de 1251 um encontro místico com Nossa Senhora do Carmo. E ela vira para ele e fala o seguinte: meu dileto filho, eis o escapulário, que será o distintivo de minha ordem. Aceita-o como um penhor de privilégio, que alcancei para ti e para todos os membros da Ordem do Carmo. Aquele que morrer, vestido deste escapulário, estará livre do fogo do inferno. Foi dessa maneira que Simão tratou de divulgar, espalhar e alimentar na fé do povo essa devoção ao escapulário com a Ordem do Carmo, que chegou a alcançar os bispos, os padres e o povo daquela época e também da nossa época. Você deve conhecer alguém que usa o escapulário no peito. Agora, por que nós usamos um escapulário? É importante saber que o escapulário ele não é um objeto mágico. Ele é um sinal do amor que nós temos por Deus, por Jesus, por Maria e pela Igreja. É esse amor que nós temos por Deus que faz com que as nossas ações mudem e nos coloquem no caminho do bem, que, claro, é muito mais forte que o caminho do mal. E é justamente por isso que esse amor transforma a nossa vida e nos coloca perto de Deus. E assim nós podemos carregar o escapulário no peito, nas vestes e no coração, como um sinal que nós queremos sim estar no céu e que nós transformamos as nossas atitudes para que elas cheguem no coração de Deus. E são essas atitudes que nos levam para o céu. Obrigada, Fabrício, por mais um quadro Vida de Santo, hoje com a madrinha da obra Evangelizar, Nossa Senhora do Carmo. Olha o que a gente vai aprender a fazer agora. Um porta-carregador de celular. Um cupcake, aqui você coloca na tomada, né? E o celular vai aqui dentro. Muito lindo, Noeli, adorei a sua criatividade. Um beijo, minha amiga, tudo bem? Tudo, e você? Tava morrendo de saudades de Pois você. é, eu tava passeando um pouquinho, fui para Mega Artesanal. É. E hoje estou trazendo que esse foi uma aula que a gente fez lá na Mega. Muito com o professor bonitinho. Bruno. Que material a gente vai usar para esse porta-carregador? Feltro. 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 E o padrão você escolhe. O fio, né, a linha, uma caneta fantasminha que quando você passa o ferro, ela já desaparece, então você pode riscar normalmente. Que não tem problema. Sem problemas. A tesoura, né, cola de silicone, alfinete, agulha e os moldes. Onde é que a gente encontra os moldes, Noeli? Eu vou disponibilizar na minha página. Lá no Facebook. Lá no Facebook. Olha, vale a pena Ateliê você Cara Nova. curtir a página da Noeli, Ateliê Cara Nova, lá no Facebook, que tem coisas lindas, inclusive os moldes, né? Tem os moldes. Muito Eu bom. sempre faço um molde no EVA porque a durabilidade é maior, você pode organizar em pastas, né? Que eu preciso até trazer em scrap uma pasta organizadora de moldes. Olha, boa ideia. É. Então, assim, ó, primeiro passo, a gente vai desenhar e recortar a parte interior do molde, tá? Porque sem ele ficaria, sem essa parte de EVA, fica muito mole e o peso do celular, embora não seja muito, vai deformar a peça. Ele tem que ser bem firminho, né? Como Em esse seguida, de posse desses dois moldes, você vai passar cola de silicone, como você falou, é, né? que é uma cola que ela é a mesma cola da cola quente, só que eu acho ela melhor, porque primeiro que a gente não se queima, né? Ah, tem isso também. Bom, de posse disso eu vou recortar um molde no feltro, na cor que eu quiser, tá? Que é o mesmo molde desse aqui, certo? Aí, o que eu faço? Venho aqui... Ah, uma coisa importante. O molde de EVA tem que ser menor que o molde de feltro. Porque o feltro vai cobrir o EVA, É, né? porque a gente vai ter que fazer a costura. Aí, eu venho aqui e vou passar cola. Cola também. Veja que no essa feltro. cola é uma facilidade. Eu não vou passar muito na borda, não sei se está dando para vocês mostrarem, Consegue sim, olha lá. porque a gente vai vai casear. Aham. Então, para facilitar, você não passa muito A na cola borda. é para dar firmeza, na verdade. É só, né? exatamente. Como Na verdade, vai você vai fazer o acabamento à mão com o com o palhinho, caseado. né? Exatamente. Isso aí.
Aí eu venho aqui, centralizo, sempre deixando uma bordinha do feltro aparecer. Ó, a bordinha é pequenininha, mas ela existe. Ó. Olha lá, ó. Segura um pouquinho Certo? aí, Nani. Vamos ver. Ó, tá vendo? Ficou uma leve pontinha aqui, que é o espaço que você vai ter Vai para precisar. fazer o acabamento. Exatamente. Muito bem. De posse dessa peça, eu vou cortar no feltro esta peça cor-de-rosa aqui. Não sei se tá bem, ó, certo? Certo. E vou cortar, eu já trouxe as coisas meio prontas, Meio pronto, né? que TV o tempo é curto, Exato. né? Ele já tá É, sabendo. Esta peça aqui, que vai ser colada ali, certo? Eu já trouxe colado. E essa aqui, que é o creme, né? Seria... É o creme já, do já nosso deixa cupcake. essa peça inteirinha preparada. Você colou ela. Certo. Só usou cola. Só. Legal. Venho aqui, colo Nili, eu ela. achei que era difícil, é mais fácil do que eu imaginava. Né, eu normalmente não Muito trago nada assim de legal. máquina para a TV, porque nem todas as pessoas têm. E como o meu objetivo é alcançar o maior número de pessoas que precisem Inclusive de uma pessoas que renda não e que não trabalham com trabalham artesanato. com máquinas também, que não têm Exatamente. acesso à máquina, Aham. mas que ele possa criar. Você vê, isso daqui E que é você verdade. não vai precisar. E olha, que você falou agora, é uma boa dica até para quem precisa de uma renda extra. De uma Dá para renda fazer para extra. vender, né? Gente, quem faz Ganha um dinheirinho artesanato bacana. não tem crise de... Eu sempre digo assim, bem, não passa fome. Exatamente. Sabe que você pode perder seu emprego, mas você vai à luta. E faz a hora que e você faz a hora pode que também. você Pode fazer quer. à noite, pode fazer no final de semana. Né? Nossa, Se vira, né, Nelly? com certeza, com certeza. Olha que graça, gente. Bom, aí passei para esse passo. Montamos a certo? base. Montamos a base. Legal. Montada a base, eu vou cortar 2 vezes esta parte do molde e uma vez esta parte do molde, certo? Que é o vasinho. Que é o vasinho. A Aí- forminha, quer dizer. De posse disso, eu vou fazer assim, ó, um sanduíche. Estão vendo? Ó, o amarelinho tá aqui. Fecha aqui. E ele vai ficar assim. Ó, daí vai a criatividade que eu acho mais legal. A Noeli aqui fez um bordadinho com uma carinha. Nesse aqui, ela já fez completamente diferente, tá vendo? Então, com a mesma base de molde, você pode usar a criatividade para decorar do jeito que e você tem quiser. mais, né? Que, por exemplo, Né? se eu quisesse fazer Isso um é bacana. sapinho, Também dá. eu, na hora, o mesmo molde que eu recorto do sapinho, eu vou recortar aqui. Porque ele tem a forma do cupcake, mas... sapinho. Posso fazer um sapinho, posso fazer um pato, posso fazer uma flor, sabe? Decorar do jeito que você quer. Bom, Muito legal. de posse disso aqui, o que eu vou ter que fazer? Eu vou pespontar aqui, que eu já vou mostrar no outro, que já trouxe semi-pronto, né? E vou começar aqui, ó. Coloco aqui e vou pespontando aqui. Quando chega nessa parte aqui, começa a casear. Caseia, Tudo vem junto aqui. Não pode casear grudado aqui. Lembrando que vai ficar o bolso. Só até essa curva aqui. Ó, é o bolso Tá? que você fica. Aí Vendo? você volta, termina o caseado, fechou. Vai casear e pespontar as partes internas e essa externa todinha o caseado, de acordo com a cor do feltro, né? Você vai usar a linha. Bom, E faz o acabamento certinho. faz o acabamento. Ok. Esse aqui, esse é outro. E aqui eu já trouxe um. Aí aqui você vem, desculpe, com um botãozinho, faz como se fosse a cereja do cupcake. Certo, gente? A decoração fica a seu critério e bom gosto. Aí eu já trouxe outro, tá? Porque eu preciso ensinar, porque muita gente não sabe casear, né? Tá. Ah, trouxe uma outra pecinha para dizer para vocês, ó, vocês não vão usar a decoração
é uma coisa que você faz com aquilo que você tem em casa. Pecinhas, ó, colei. Botõezinhos, strass, o que você quiser, né? Então, aqui eu quero mostrar para vocês um sanduíche que ficou, ó. Isso, ensino caseado pra gente O finalizar. feltro, o EVA, feltro e feltro. E agora você vai casear. Cada um tem a sua maneira de fazer, né? Mas eu acho a melhor maneira é essa aqui. Você vem, tá bom? Tá dando para ver? Tá. Puxa aqui, certo? Vai formar uma alcinha, né? E passa a linha por dentro da alça e puxa. E fica o pontinho, E fica o pontinho. Obrigada, Noeli. Acho que Obrigada. a gente entendeu direitinho suas dicas. Adorei essa Eu ideia. queria mandar um abraço. Manda, por Gente, favor. um abraço para Jacira, de Mato Grosso, para Celi. Olha, estão assistindo a gente? Estão assistindo. Lá no Mato Grosso? Estão, para Solange, Um aqui de beijo. Curitiba, para Clarice, também no Mato Grosso. Olha a só. Stephanie de Blumenau, acho que ela é de Blumenau, de Santa Catarina, e todas as pessoas que me seguem. Outros artesanatos estão postados na minha página, né? E essa semana que vem, agora, que vem essa última semana de férias, eu vou dar um curso no ateliê só para criança. Que então, bacana. os pais que estiverem interessados, tá aí na TV o meu telefone, é só Olha lá, ligar. Tá lá, ateliê Cara Nova. Então, a criançada E marcar. fazendo artesanato com a Noeli. Obrigada, Isso, Noeli. tá? Adorei. Um beijo Obrigada, para todo esse você pessoal também. que está nos assistindo. Isso que é bom fazer programa nacional, né? Porque o Brasil inteiro a gente pode mandar beijo. É verdade. Beijo, então, para todo o pessoal do Mato Grosso, Curitiba, Blumenau, que você falou. E olha, fica comigo, porque no próximo bloco temos muitas notícias importantes para você. Volto já. Adorei, Noeli. Como que foi a semana da Nossa Senhora do Carmo aqui no Santuário Nossa Senhora do Guadalupe essa semana? Roda VT. O Santuário Nossa Senhora de Guadalupe, em Curitiba, está celebrando a semana dedicada a Nossa Senhora do Carmo, madrinha da obra Evangelizar é Preciso. Deus colocou no coração do padre Reginaldo Manzotti, há 10 anos, que ele deveria tomar a mãe do escapulário como protetora, para conduzir os passos, a missão que ele tinha nas mãos. Já há 10 anos, como passa rápido, nós temos invocado Nossa Senhora do Carmo como madrinha da obra Evangelizar é Preciso. Razão pelo qual nós estamos fazendo uma semana de oração, uma semana de consagração, uma semana de louvor, uma semana de prece. Louvor por ela ser nossa intercessora. Prece, acolhendo os pedidos e pedindo que o olhar da mãe esteja vigilante sobre nós. Nossa Senhora do Carmo. Nunca se ouviu dizer que alguém necessitado, tendo recorrido a vós, tenha ficado desamparado. Muitos fiéis vieram em caravanas de longe para agradecer essa intercessão. Duas são as verdades evocadas pelo signo do escapulário. De um lado, a proteção constante da Virgem Santíssima, não apenas ao longo da vida, mas também na hora da morte. Do outro, a consciência de que a devoção não pode se limitar apenas em orações e tributos em honra a Nossa Senhora em algumas ocasiões. Isso deve se transformar em um hábito. Virgem Mãe do Escapulário, vossas bênçãos derramai. É essencialmente um hábito. Quem o recebe é confiado a um grau íntimo, a Ordem do Carmo, dedicada ao serviço de Maria para o bem de toda a igreja. É tudo na minha vida. Eu não saio sem ele. Você é devota de Nossa Senhora do Carmo ou não? Eu chamo Maria do Carmo. Né? Não, né?
Tua mãe também era devota? A mãe era, minha mãe era, foi ela que pôs esse nome em mim. Toda a comunidade está convidada a participar. A celebração em honra a Nossa Senhora do Carmo acontece de 9 a 16 de julho, sempre na Santa Missa, ao meio-dia. Obrigada, Valéria, por essa matéria tão linda e que bonita essas palavras do padre Reginaldo Manzotti durante a missa, né? 10 anos da obra Evangelizar é Preciso e a nossa madrinha, Nossa Senhora do Carmo. Então, todas as homenagens a ela. E o mais bonito é ver realmente a fé de todos os devotos. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho de cinto de segurança, uma matéria muito especial, porque 80% das pessoas, gente, não usam o cinto de segurança atrás, apenas usam o cinto no banco da frente. E a gente recentemente viu o acidente aí que, infelizmente, levou a vida do cantor, o Cristiano Araújo, por não estar usando o cinto de segurança na parte de trás. Então, o Lucianário fez um VT bem bacana para a gente refletir e ficar atento a esse problema. Roda VT. Na teoria, todo mundo sabe, o uso do cinto de segurança é obrigatório no país. Mas na prática, a lei nem sempre é levada a sério. Basta um rápido passeio pelas ruas para os flagrantes começarem a aparecer. Uma pesquisa do IBGE revelou que quase 80% dos brasileiros já têm o hábito de usar o cinto no banco da frente. Mas quando se anda no banco de trás, esse costume cai para metade da população, o que aumenta o risco de morte no caso de acidentes. Imagine um carro a 60 km por hora. O veículo bate contra uma parede de concreto. Quem está no banco traseiro será jogado para frente, contra o encosto do banco dianteiro. Por conta da velocidade, essa pessoa será projetada com 15 vezes o peso que tem. Supondo que seja alguém de 60 quilos, por exemplo, ela será lançada com quase 1 tonelada. Se for dentro da cidade, onde não temos velocidades tão altas, logicamente podem sofrer lesões na face da cara, no corpo ou até fraturas nos braços por conta desse deslocamento, mas também podem produzir lesões em quem está viajando no banco dianteiro. Se temos o caso, por exemplo, de uma criança que muitas vezes os pais, os adultos descuidam transportá-los em dispositivos de retenção, estas crianças podem sofrer lesões muito mais graves que um adulto. O risco de morte aumenta porque, geralmente, numa batida, o passageiro que está no banco de trás e sem o cinto é arremessado para fora do veículo. O mesmo estudo do IBGE mostra que, nesse tipo de acidente, a chance de sobreviver é 5 vezes menor do que quando a vítima permanece dentro do veículo. O cinto de segurança reduz em 45% o risco de morte no banco da frente e até 75% no banco de trás. Por isso, a Polícia Rodoviária Federal está de olho em quem descumpre a lei. Até o fim do mês de junho deste ano, a corporação já havia aplicado mais de 150 mil multas. A multa, apesar de ser tipificada diferente, é o mesmo valor. Motorista sem utilizar o cinto de segurança ou passageiros sem o cinto de segurança. 5 pontos na carteira do motorista e R$ 127 de prejuízo. A lei é clara. Independente de ser o condutor ou qualquer passageiro que esteja sem cinto, quem paga a conta é o motorista. É obrigação de todo condutor, antes de iniciar o deslocamento de seu veículo, comprovar que os ocupantes do veículo estejam todos usando o cinto de segurança. Não só porque ele pode ser alvo de alguma multa, alguma infração, ser punido por isso, mas pela segurança, pela tranquilidade de transportar pessoas sem que corram risco de vida. Então tá aí, fica o alerta para todos nós. Agora lembrando, gente, que não é só a multa, né? Além de você pagar multa, mais importante do que isso são as vidas que existem dentro do carro. Então, mais do que a multa, a gente tem que pensar em segurança. Todo mundo usando o cinto de segurança a partir de hoje, hein? No banco da frente e no banco de trás. Vamos ficar alertas para isso. Gente, o programa Vida em Ação hoje termina por aqui, mas todas as segundas, terças e quartas-feiras eu te espero ao vivo às 9 horas da manhã, sempre com um programa cheio de novidades feito especialmente para você. Beijo, Brasil, até lá!